Olá, você está no canal do Giga, se inscreva, pior que tá, você não fica porque você está na maior comunidade gamer reunida em prol de promoções do Brasil. É isso aí, link no Discord na descrição para você. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia, meu querido, minha querida. Venha participar dessa galera, cara, no Discord, onde pinta as primeiras promoções. É muito importante que você esteja atento ao Discordão. Beleza, meu bom? Vou embora pro vídeo. Estamos aqui na Magazine, na Magalu. Estamos aqui com um processador Ryzen 3 2200G. Olha aí! Olha aí que beleza! Ryzen 3 2200G Pro. Ou seja, overclock é mais complicado. Não faz overclock? Não é bem assim. Ele faz overclock sim, porém através da BIOS. Então aquele programa da AMD ele não faz overclock. Para fazer overclock em CPU Pro é mais complicado, tá? Porém, principalmente para aquele cara que vai jogar em estoque, tá de boa, tá? É o Ryzen 3 2200G, tá? Por R$ 707 em 10 vezes sem juros. Preçaço, preçaço no cartão de crédito. Bom, vendido e entregue por HT Informática e a responsabilidade da Magazine Luiza. Olha, dá para comprar porque a Magazine Luiza é uma empresa séria, uma empresa grande. Dá para indicar, por isso que eu estou te indicando. Se você for esperar Kabum em companhia, você tá no orgulhoso, porque para você comprar na Kabum por R$ 700 no cartão, vai ter que vender esse processador aqui, cara. Praticamente é o que? A R$ 580, entendeu? Então você senta, espera e chora. E adivinha só, você acha que a Kabum vai vender o 2.200, o 2.200 por 550 na Black? Não. Não, eu acreditava nisso lá para setembro, início de outubro, por quê? Porque os preços naquela época nos davam a entender isso, mas você tem que entender que a segunda onda do corona bateu a segunda onda e o pessoal ficou loucão. Bateu a segunda onda, acabou, não aguentou não, filho. Aí você viu que deu, né? O dólar explodiu, né? Bateu quase R$ 6, agora recuou de novo. Mas você já viu, filho, essas lojas do Brasil é o seguinte: o dólar sobe, o preço sobe assim antes dele. O dólar cai, aí tem que esperar uns 5 meses. Se o dólar estiver mantendo em queda, aí você vai sentir alguma coisa. Então não, cara, a realidade hoje, que eu venho conversando com dono de loja, com youtuber de loja, com contatos dentro dessas empresas, que eu venho acompanhando, né, os lances, os momentos dos bichões. O que acontece? Eles não vão abaixar muito, primeiro porque tá vendendo muito. Então a Black Friday desse ano vai ser uma fraude mesmo, vai ser bem chucrazinha. Então a gente tem que ser realista. Eu tô chateado, tô frustrado, porque assim, estou aqui para te ajudar. Eu também sou consumidor, pô, eu também compro. Então assim, eu também quero um preço justo. Eu criei esse canal com esse objetivo, de ajudar todo mundo. Então assim, a Black vai ser foda. 2.200 por 550, 570, 580 é muito difícil de ter. Então, na Terabyte, o tiozão tá vendendo ele, olha só, R$ 650 à vista, R$ 745,98 a prazo. Só que você tem que lembrar que o tiozão vai te cobrar imposto interestadual, o que a gente pede para Terabyte melhorar. Ah, como é que eu faço? Como é que funciona esse imposto? Quando você vai fechar a compra, ele te informa, dependendo do seu estado, a alíquota a mais que você vai ter que pagar. Com o impostozinho aí do tiozão aí, vai para 700 à vista, 800 e pouco no cartão. Ou seja, esse preço aqui da Magalu tá melhor, entendeu? Tá melhor, porque você, é o 700 morreu 10 vezes, entendeu? Lá na Terabyte não. Tá 745 mais o imposto estadual, então tá mais caro. Se você pôr na ponta do lápis, não tá ruim esse da Magalu não. Bom, outro produto aqui, dessa vez na Terabyte, essa fonte da Colgar, 500 watts 80 Plus com PFC ativo, R$ 318 no cartão, R$ 276 à vista. É sim um bom preço. Mesmo com o imposto aqui, não vai ficar ruim não. Deve ficar uns R$ 300 à vista, uns 350 no cartão, não tá ruim não, tá? Por ser um modelo aí Colgar, que já foi aprovado recentemente na TechLab, se redimiu, dá para confiar. Entendeu? Agora, saiba que 600 watts, vira e mexe, estava aparecendo por 350, né? Uma diferença de R$ 50
para você ganhar mais 100 watts. Mas na data desse vídeo não estão com preço bom, estão até em falta. Então essa fonte não tá ruim não. Você que tá desesperado, você pode comprar, porque na Black não vai melhorar não, cara. Bom, agora na Kabum Bum Bum, um outro produto aqui, nós temos esse SSD da PNY, 120 GB SATão, por R$ 140 à vista, 164 a prazo. No Ali tá R$ 100 fora o desconto que você vai ter, né? No Ali você vai correr risco de ser taxado, mas taxado por R$ 100 um SSD você não vai, não é possível. Entendeu? Mas nesse país, né, tem que acreditar, porque tudo aqui é possível, né? Mas o que acontece, cara? Eu acho que vale ainda a pena comprar no AliExpress, cara. R$ 90 no cartão já, com frete, muito mais negócio. Se você quiser comprar, tá aí, é um preço ok. Não vou falar que é um preço bom não, tá? Aqui na Amazon você tem o SSD da Kingston A400, ó, por R$ 200 com frete e até 6 vezes. Ah tá, ou 209 e até 6 vezes no cartão. Não tá ruim não, tá vendo, ó? 200 à vista ou 209 em 6 vezes no cartão com frete grátis, não tá ruim não. Mas na Americanas você tem o mesmo SSD por R$ 206 à vista ou 229 no cartão em até 12 vezes. Porém, nós temos esse inscrito aqui que falou o seguinte, que no boleto com o cupom MASTER20 549 estaria saindo a 780 com frete grátis, você comprando pelo app da Americanas. Pode tentar isso, cara, seria uma boa. Ou seja, 10%, né, com esse desconto, só que tem que comprar pelo app, tá? Ou seja, aplicativo da Americanas. Direto na internet, no site não deve funcionar, tem que ser no aplicativo. Fica a recomendação, um abraço aí pro Ayu, não é o nome do homem? Ayuso, sei lá como é o nome do cara. Bom, se der ruim Americanas, você tem aí, cara, a Amazon aí te cobrando aí duzentão aí, 209 no cartão sem juros já com frete. Tem essas duas opções. Você viu a diferença? A diferença de 240 GB para 120 GB, a diferença hoje é 50, 60 reais. Só que você vai ter o dobro de espaço. Então, pra mim, na minha cabeça, não faz sentido 120 GB mais, não faz. Bom, um outro SSD aqui na Kabum Bum Bum, que é o da XPG S41 TUF. Rapaz, TUF, a ASUS vai ficar com ciúme. 256 GB, tá vendo? 3.500 a leitura por 1.000 de escrita. Aliás, 3.500 de leitura por 1.000 de gravação. 364 a prazo, 309,90 à vista. É um bom preço sim, tá? E saiba que essa marca é muito boa, tem garantia. Isso aqui no AliExpress é mais barato, mas ó, tem 5 anos de garantia, cara. O pessoal vira e mexe, tá me falando que SSD no Ali é pica, né, cara? Esses NVMe costuma queimar. Eu não sei, então o inscrito falou que o dele foi pro saco com 1 ano de uso ou menos. Aquele negócio, até eu fiquei tentado a comprar por aqui, porque a gente sabe que no Ali vai estar uns 250 com frete, mas é aquela penca, né, cara? Sem garantia, sem nada, é difícil. 100 reais a mais, mas aqui você já vai ter pelo menos, você vai ter os 5 anos de garantia na nota fiscal, você sabe que o produto, o bichão é bom, né, cara? E 3.500 MB também é top demais, fala sério. Pessoal, memória no vídeo de hoje, a gente tá com essa aqui da Team Group Vulcan de 8 GB, 3.200 MHz por 282 a prazo, 249 à vista. Preço no Brasil bom. A gente sabe que no AliExpress você compra praticamente 2 memórias por esse mesmo preço. Mas quer comprar no Brasil com garantia, com nota fiscal, tudo bonitinho, tá aí pra você. 250 reais à vista, uma memória 3.200 MHz, é sim um preço legal, um preço bacana, dá pra gente comprar. Bom, e no tiozão você tem a Biostar A320mH para AMD, suporta geração 1000, 2000 e 3000, tá? R$ 424 no cartão, 369 à vista, realmente tá de parabéns, já vem com a BIOS atualizada para a Ryzen 3000, tá? Conforme a própria Terabyte está divulgando, então fique tranquilo. Senta, analisa e pensa. Tá melhor que na Pichau, que não vem com BIOS atualizado. Então, ó, palmas para o tiozão. Aí tem o imposto interestadual. Na Pichau tá R$10 mais caro, só que com o imposto do tiozão vai ficar em uns 390, 385. O tiozão também é assim, o imposto não vai te matar não, cara. Tipo assim, a gente cobra para ele melhorar isso, porque as outras lojas não te cobram imposto, né? E ele tem que parar com isso. Mas
Mas tem a BIOS atualizada e muito mais vantagem, com certeza, e a Terabyte está de parabéns. Temos também na Pichau agora a B450M Game, né? Por R$ 699 no cartão, R$ 589 à vista. Eu já divulguei isso ontem. Tem um inscrito que me questionou, me fez uma pergunta, né? Com todo carinho e respeito do mundo. Nós estamos aqui batendo um papo gamer saudável. Por que eu falo que não é uma eu falo como se fosse um problema a placa não ter VRM, né? Não ter dissipador no VRM. Bom, meu querido, eu tentei te responder o seguinte, eu tento falar isso claro nos meus vídeos. Eu sei que às vezes eu sou atrapalhado, às vezes eu não consigo me expressar da forma necessária ou desejável, mas é assim. B450 é uma placa-mãe intermediária, é uma placa-mãe que faz overclock. Quem compra geralmente esse tipo de placa vai querer uma hora ou outra fazer um overclockzinho, vai querer jogar aí um Ryzen 7, entendeu? Uma placa para Ryzen 7. O que acontece? VRM é o que segura o seu CPU, ele que alimenta, tá vendo aqui, ó, duas fases, né, mais uma. Quer dizer, ele que suporta o seu CPU. Então, ele que mantém o seu CPU funcionando, ele é a carga para o CPU trabalhar. Então, o que acontece? Se ele esquentar demais, o seu CPU pode perder performance, isso é uma coisa técnica, pode dar thermal throttling. Quando o CPU tem que reduzir a performance dele porque o VRM não está aguentando, ele não tem ali um fornecimento ali energético ali adequado, só para você entender isso. Quando você faz um overclock, você leva a sua placa ao extremo, o VRM aqui ele sobreaquece, ele frita no overclock, porque você está exigindo o máximo do produto. Nesse sentido, como é uma placa que não tem dissipador no VRM, a tendência e a prática mostra isso, basta você assistir os vídeos do Lucas Peparaio, o VRM esquenta muito, entendeu? Ele esquenta além daquilo que é desejável. Isso no longo prazo, presta atenção, longo prazo, pode sim reduzir a vida útil da placa-mãe. Entendeu agora? O próprio Lucas Peparaio, no review que ele fez dessa placa, ele deixou isso claro, ele falou assim, ó, ela até faz overclock sem dissipador no VRM, eu consigo fazer overclock, só que isso a longo prazo pode se tornar um problema por conta disso, porque o VRM trabalha a sobrecarga, ele trabalha além da temperatura ideal para ele trabalhar, entendeu isso? Então, dissipador em VRM é fundamental, é muito importante, principalmente para overclock. Ah, mas isso que você está falando só vale para overclock? Mais ou menos, por quê? Vale também para TDP, porque quando a gente fala em overclock, eu estou te falando que a exigência do VRM ela é muito alta, entendeu? Então, assim, a carga ali em cima do VRM é muito grande, porque você aumentou o TDP do processador, entendeu? Agora, o processador está trabalhando no over. O que acontece? Quando você coloca um CPU muito exigente, como um 3800X, um 2700X, ele já exige mais o VRM, entendeu agora? Então, quer dizer, mesmo em estoque, um 3800X ou um 2700X, ele vai ter uma exigência maior. Então, ele vai estressar mais seu VRM. Então, também para alguns CPUs em estoque, é interessante ter um dissipador no VRM. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que eu tenha tentado explicar isso com muito carinho e atenção para vocês. A placa não é ruim, o preço dela tá ok, não vou falar que tá bom, por quê? Porque a gente já viu ela em promoção relâmpago até por 550, tá? 589 à vista é um preço ok, 669 é um preço mais ou menos também no cartão, não tá ruim de tudo não. O que acontece? Eu acho que pode cair? Pode. Vamos acompanhar, quem sabe não cai, porque lá a promoção vai acabar em um dia, a Black Friday começa na sexta-feira. Quem sabe a Pichau não coloca por 550 à vista, R$600, 620, 630 no cartão, pode acontecer? Pode. Vamos acompanhar, e uma outra coisa que eu até falei para esse inscrito é o seguinte, a ASUS é a minha marca preferida de placa-mãe, o problema inclusive a questão da BIOS da ASUS é uma das melhores do mercado, agora o problema é que você tem a Gigabyte com placas decentes, com dissipador no VRM pelo mesmo preço, que é o caso da S2H. Então, nesse caso é complicado. Agora, se você quiser ASUS, que talvez, eu até falei com ele, talvez eu até pegaria ASUS e compraria um dissipador no Mercado Livre e colocaria, porque um dissipador aí é 40, 50 reais, é baratinho. E eu acho que vale a pena você pôr um dissipador sim, essa é a minha opinião. Um abraço, Deus abençoe a sua vida, tamo junto. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no Giga, pior que tá não fica. É nóis e até a próxima.